Boa, boa tarde, boa noite. Inicialmente, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui para falar de um tema tão relevante e tão importante, ainda pouco discutido tanto em âmbito acadêmico quanto clínico e educacional, né? Agradecer à Project pelo convite e pela toda a organização desse webinar. Então, assim, conforme a Clarissa falou, tá? Eu organizei mais ou menos, depois eu vou passar para vocês assim, um roteiro de 3 tópicos para a gente falar ao longo dessa 1h30, né? Em alguns momentos eu vou parar, vou ler o chat, vou ver o que temos de discussões, tá? E uma outra questão, eu tentei organizar, gente, de uma forma que sobrasse algum tempo no final do webinar para a gente fazer uma discussão um pouco mais ampla, tá? Vamos ver se vai dar tempo, acredito que sim, e eu fico à disposição para quaisquer dúvidas que vocês tiverem ao longo desse período que a gente vai conversar hoje à noite. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Então, gente, eu sou a Bárbara, tá? Eu sou fonoaudióloga. É um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês essa noite falando de um assunto, e eu já vi que algumas pessoas aqui eu conheço há bastante tempo, então vocês sabem, né, que é um assunto que faz parte aí de toda a minha trajetória profissional e da minha identidade enquanto ser humano também. Eu espero que esse possa ser um momento rico de trocas e de reflexão entre nós todos. A minha trajetória, gente, ela é acadêmica e clínica, então, especificamente dentro do assunto espectro autista, então é desse ponto de vista que eu vou falar com vocês hoje. Aqui eu coloquei um roteiro para a gente poder organizar o pensamento de como esse encontro está organizado, tá? Então, conforme vocês receberam na inscrição né, do evento, eu propus aqui 3 tópicos para nós conversarmos no dia de hoje. Então, o primeiro deles, TEA e diagnóstico tardio, desafios e desdobramentos. O segundo, TEA na educação inclusiva no ensino superior. E finalizando com TEA e mercado de trabalho. Obviamente, né, pessoal, não preciso nem dizer que são temas demasiado densos para que a gente dê conta em 1h30 de encontro. Então, meu objetivo desse webinar foi colocar alguns apontamentos que eu considero importantes dentro dessas temáticas e principalmente promover uma reflexão da nossa prática e da nossa atuação, né, enquanto profissionais envolvidos com o desenvolvimento humano, né? Para a gente começar, então, eu acho importante a gente falar das questões do diagnóstico, entre aspas, tardio, né? Como vocês muito bem sabem, esse é um problema que nós vivemos no nosso país, não é exclusivo do Brasil, mas a nossa realidade, infelizmente, ela não é positiva nesse sentido, né? E o que eu trouxe aqui para a gente refletir é justamente esse termo do não precoce, né? Se vocês abrirem qualquer base de dados agora, né, e digitarem ali autismo e diagnóstico, a maior parte dos estudos e das pesquisas nessa área vai trazer o termo diagnóstico precoce, né? Justamente porque é uma linha forte de investigação, uma linha forte de atuação, é fundamental que a gente possa, né, dentro dessa área, fazer um diagnóstico precoce pensando em intervenção e potenciais aí de desenvolvimento. Mas hoje, no dia de hoje, o que eu estou propondo é que a gente justamente pense nesse diagnóstico que não é precoce. E aí, pessoal, a gente tem uma questão muito, muito relevante aqui para pensar, e eu acredito que tem algumas pessoas aqui também, especialistas nessa área, que com certeza sabem da lacuna que existe de pesquisas, estudos, investigações, enfim, que falem justamente do diagnóstico tardio na adolescência e na vida adulta, né? Como eu falei para vocês há pouco, eu vou falar do ponto de vista acadêmico e clínico, né? Eu atuo como fonoaudióloga clínica e como pesquisadora colaboradora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O que eu tenho visto, assim, com muita
força, né, principalmente nos últimos 3 a 5 anos, né, uma busca de adolescentes e adultos por elucidações, assim, né, dentro desse processo investigativo diagnóstico, tá? E aí a gente esbarra em questões muito, muito importantes, que é a lacuna de instrumentos de avaliação. Quem é que trabalha com avaliação no TEA, no geral, sabe que nós vivemos, né, uma lacuna de diagnósticos, inclusive de diagnóstico precoce de crianças pequenas, que dirá, então, de adolescentes e adultos. Atualmente, a gente tem alguns instrumentos que foram desenvolvidos aqui no Brasil, como o ProTEA, por exemplo, que a Clarissa falou antes, o IDAD, que embora não seja para fins de diagnóstico, assim como o ProTEA acaba rastreando sintomas de autismo e nos auxiliando nesse processo de investigação diagnóstica. E em relação à avaliação de adolescentes e adultos, essa precariedade é ainda maior, mais significativa. Junto a isso, como eu falei, uma carência enorme de estudos e pesquisas, né, em relação ao diagnóstico tardio, ou seja, e aqui eu coloquei entre aspas, porque a ideia é pensar no diagnóstico que ocorre após a infância, então na adolescência, na vida adulta. Nós temos isso em todo o Brasil, né? Eu converso muito com os colegas de outras regiões, fico muito feliz de ver como o Brasil está representado aqui hoje, né, nesse encontro. Me dá, gente, uma alegria muito grande, assim, você vê que tem tanta gente interessada nessa temática, porque essas pessoas e as suas famílias precisam de mais. E a gente tem uma lacuna grande de profissionais especialistas para avaliação, dentro, inclusive, do diagnóstico de adolescentes e adultos, em diferentes áreas de conhecimento, seja dentro da psiquiatria, da neurologia, da fono, da psico, enfim. Tá? A gente tem essa lacuna, ela existe, ela é cada vez mais aparente, e a gente precisa dar conta disso, porque, como eu falei, existem pessoas precisando muito, né, do nosso trabalho, um trabalho adequado, um trabalho, né, de consistência, tá? E somado a isso, uma outra dificuldade, que são os serviços especializados, né? Tanto em âmbito privado e principalmente em âmbito público, né? E esses seriam talvez ali os principais pontos, né, eu acho, os principais desafios quando a gente pensa nesse diagnóstico que não é precoce, tá? Que não é muito diferente, tirando a parte de estudos e pesquisas, do que nós enfrentamos no diagnóstico precoce, como eu disse antes, né? Aí entram outros desafios que cada vez mais eu venho discutindo, né, em equipe. A gente vai falar muito disso, assim, vocês vão me ver falando em equipe várias vezes ao longo do nosso encontro hoje. Dentro da minha visão e abordagem, né, de trabalho, não existe diagnóstico, não deveria existir um processo diagnóstico de uma só área de conhecimento, né? Eu sempre penso que o desenvolvimento humano ele é demasiadamente complexo para a gente pretender que uma única área consiga dar conta de habilidades e áreas tão múltiplas como a gente encontra no desenvolvimento humano. Somado a isso, a gente tem uma outra questão aqui, desculpa, que é um desafio grande quando a gente pensa no diagnóstico tardio, que é, bom, precisamos de equipes interdisciplinares, não adianta termos uma equipe só multiprofissional, em que esses profissionais não se conversam, não trocam e não constroem juntos esse processo de diagnóstico. E isso, gente, na minha experiência, quando a gente está olhando para o diagnóstico tardio, é especialmente importante. Por quê? Porque existem inúmeros outros desafios, né? Inclusive, por exemplo, o conjunto de sintomas que são expressos pelo indivíduo com TEA na adolescência e na vida adulta, né? Quando não diagnosticado na infância. E qual é a grande problemática, talvez a gente possa pensar assim, em relação ao conjunto de sintomas, tá?
como que nós baseamos a nossa prática clínica dentro dos processos de diagnóstico, né? Pensando agora no diagnóstico na infância, tá? Diagnóstico precoce, ou nem tão precoce assim, mas enfim. Nós temos um volume grande de evidências empíricas desenvolvidas fora do nosso país, no nosso país, cada vez mais esforços assim, dentro da academia para desenvolver estudos nessa área, que baseiam a nossa prática. Nós temos instrumentos padronizados para essas avaliações e a gente tem bases, né, de como entender o comportamento daquela criança e o que aquele padrão comportamental nos diz sobre um possível diagnóstico de TEA, por exemplo, tá? A questão é que, e isso também é discutido, quem aqui tem a oportunidade, talvez, de conversar com pessoas que estão fora do nosso país, em outros centros de pesquisa, enfim, se discute muito isso. Nós ainda não temos um volume robusto de evidências empíricas que nos ajudem a entender como é o perfil comportamental e como esse conjunto de sintomas do TEA é expresso na adolescência e na vida adulta, por exemplo. Então, com frequência eu escuto coisas, quando eu troco com alguns colegas, as pessoas tipo, parece que a gente fica tateando no escuro, né? Porque a gente vai atrás da evidência empírica, a nossa prática deveria estar sempre baseada, né, em evidências empíricas, porém a carência de estudos nos limita nesse sentido. Então, a expressão e que conjunto de sintomas é esse é um ponto que também desafia esse processo de diagnóstico de adolescentes e adultos. Óbvio, né, gente, que o que se tem como... eu não gosto da palavra... Vamos pensar assim, o que se concorda hoje, que talvez se modifique daqui a algum tempo ou semanas, é que a expressão daqueles comportamentos, daqueles sintomas que definem o TEA na infância, vai se manter na vida adulta. Porém, como que esses sintomas são expressos é a questão que dificulta muitas vezes essa avaliação. Outro ponto, a presença de comorbidades, né? Vou colocar aqui algumas comorbidades frequentes dentro da minha experiência clínica, tá? TDAH, toque, transtornos de humor. Então, são todos transtornos que acabam se interligando e se sobrepondo até certo ponto, o que torna o diagnóstico do TEA em si ainda mais desafiador, né? Outra questão importante quando a gente pensa no indivíduo que a gente está avaliando, intervenções prévias que ele tenha, porventura, recebido, né? Nós sabemos, na grande maioria das vezes, não foram intervenções voltadas para a TEA, porque esse diagnóstico não existe. Porém, muitas vezes são pessoas que frequentaram intervenções de diferentes tipos. E um dos objetivos das intervenções, muitas vezes, é poder potencializar o desenvolvimento, né, desse ser humano e pensando, em alguns momentos, em modificação de sintoma, etc., né? Então, a gente tem aí, vou pegar um termo aí emprestado da estatística, uma outra variável de confusão, né? Que às vezes faz com que esse diagnóstico seja ainda mais desafiador. Nós temos que levar em consideração também o perfil comportamental daquele indivíduo, né? E a sua própria trajetória de desenvolvimento. Ter como base a história pregressa, né? As intervenções, conforme eu falei, que esse indivíduo já frequentou, já atendeu, como que esse desenvolvimento se deu ao longo desse tempo, que muitas vezes não é nada curto, né? Principalmente quando a gente avalia adultos, e as experiências às quais ele foi exposto ou não, as vivências às quais ele teve acesso ou não, são todos pontos que apresentam um desafio novo, né? Eu tenho alguns profissionais, né, que trabalham especificamente dentro dessa área do diagnóstico tardio, né, de adolescentes e adultos no TEA, e eles falam muito disso. A gente tem outros pilares aí para pensar esse diagnóstico com os quais nós não nos preocupamos na infância. Então, né, do ponto de vista da prática, é outro processo investigativo, completamente diferente daquele processo que se faz na infância. Tá?
E aqui, gente, eu trago, né, um ponto que me mobiliza sempre muito, né, nessas avaliações, e a gente discute muito em equipe alguns desses apontamentos que eu vou trazer aqui, né? O que acontece, né, pessoal, assim, quando um adolescente ou um adulto, ele não que porventura efetivamente tenha TEA, tá? Vamos partir desse cenário hipotético, tá? Ele tem TEA, porém não foi diagnosticado, né? Chega com 30 e poucos anos por uma avaliação da investigação diagnóstica, porque começa a entender que aqueles diagnósticos prévios ou não fazem sentido, ou não explicam completamente as características e, porventura, as dificuldades que essa pessoa apresenta, tá? O que vai acontecer, o que aconteceu ao longo do desenvolvimento desse indivíduo, né? Ele não recebeu, na grande maioria das vezes, intervenções especializadas. Quando eu digo especializadas, estou pensando voltadas para a terra. Ele pode ter recebido inúmeras outras intervenções, porém não eram intervenções pensadas para pessoas com transtorno espectro autista. Ok, esse é um ponto, tá? Se essas intervenções foram pensadas para pessoas com transtorno espectro autista, existem inúmeros motivos para que elas sejam colocadas como intervenções especializadas. Não vou entrar nesse ponto, porque não é o foco do nosso webinar hoje. E aí, junto disso, o que nós temos, né? Não é incomum, eu escuto isso muito na clínica, li em vários artigos, se vocês já leram algum estudo dentro dessa temática, ou se vocês vierem a ler, vocês vão ver como é frequente a narrativa desses indivíduos sobre uma lacuna no entendimento das suas próprias características e das suas próprias dificuldades, né? É como se ele nunca entendesse, né, a que aquela característica servia, por que ele, entre aspas, funcionava daquela forma, porque estar dentro de um shopping era altamente desorganizador e era um ambiente no qual ele não conseguia permanecer, ou em um show, né, pelos mesmos motivos, enfim, tá? E sempre, né, gente, uma pressão que existe de atender a um padrão neurotípico, afinal, ele é, entre aspas, né, pela ausência de um diagnóstico adequado, uma pessoa neurotípica. Então, sempre as demandas colocadas para esse indivíduo, né, as expectativas colocadas no desenvolvimento, no, entre aspas, desempenho, e a gente pode pensar, depois de falar sobre isso, ensino superior, mercado de trabalho, para esse indivíduo é de que ele, entre aspas, de novo, funcione como um indivíduo neurotípico. E aí, vou entrar numa outra questão que nos últimos anos tem ganhado uma atenção especial, assim, eu tenho visto um volume bem maior de publicações, que é o impacto na saúde mental dessas pessoas, né? Existem vários estudos mostrando como quadros de ansiedade, depressão e estresse são frequentes na população com transtorno espectro autista adulta, né? E aí, especialmente na presença do diagnóstico tardio, por essa falta de compreensão de si mesmo, de entendimento das suas próprias, como eu falei, características, de alguma forma, né, de compreensão das relações muito específica. Eu não lembro, gente, de ter feito alguma avaliação de adolescente ou de adulto, tá? Não lembro. Se em alguma dessas avaliações algum desses indivíduos deixou de falar sobre as suas dificuldades de relacionamento, como ele não conseguia entender, e sempre é muita coisa, me perdoem, mas muitas vezes o problema é colocado no indivíduo, né? Uma dificuldade dele, que ele tem, ele não consegue, ele não dá conta, ele não cumpre esse padrão que é esperado dele. Então, o impacto na saúde mental é importantíssimo. E uma questão que eu gosto sempre de chamar a atenção, né, é independente da nossa área de atuação específica, eu sou fono, por exemplo, né? Nós trabalhamos com desenvolvimento humano, então nós temos
uma importância, nós temos, na verdade, o dever, né, de olhar para a saúde mental dos pacientes, enfim, né, das pessoas com as quais a gente convive e trabalha. E essa questão da saúde mental na população autista, adolescente e adulta é algo muito, muito, muito relevante e é imperativo que a gente comece a falar mais sobre isso, né? Tanto enquanto comunidade acadêmica, clínicos, profissionais de educação, nós precisamos olhar para isso, porque é um problema muito, muito, muito grave. E é o nosso dever, é a nossa responsabilidade, de alguma forma, nos envolvermos para promover bem-estar e promover qualidade de vida. Então, uma das questões, né, que motivou também a temática o tema, né, os temas desse webinar, foi justamente pensando nisso, né, que a gente possa entender que é nossa responsabilidade poder olhar e falar sobre isso, nos especializarmos para auxiliar esses indivíduos, as suas famílias, enfim, tá? Vou falar agora, de uma forma breve, sobre a questão mais prática, né, gente, da avaliação de adolescentes e adultos com suspeita de TEA, tá? Internacionalmente, né, nós temos uma avaliação considerada padrão ouro, tá, para avaliação de adolescentes e adultos, e também de crianças, mas aqui estamos falando de adolescentes e adultos, que é a utilização do ABI e do ABLS em conjunto, tá? Essa é considerada a avaliação padrão ouro. Porém, contudo, entretanto, tanto o ABI quanto o ABLS ainda não foram adquiridos por nenhuma editora brasileira. Quem possui os direitos autorais desses instrumentos é a WPS. Tá? Temos uma questão, para que se possa administrar esses instrumentos, é necessário um treinamento extenso, muito minucioso, né, de altíssima qualidade e, por consequência, caro. Tá? E aí, para que se possa utilizar, como nós não temos, né, ele disponível para compra no Brasil, tem que ser feito, enfim, todo uma negociação junto à WPS, tá? Não vou entrar no caso agora. E os treinadores, né, que ofertam esses treinamentos, com perdão da redundância, eles são autorizados pela WPS para fornecer esses treinamentos, tá? Realmente espero, né, que não demore muito para que tanto o ABI quanto o ABLS estejam disponíveis para que nós possamos usar, né, no Brasil com maior facilidade. Eles já têm alguns estudos de validade, né, alguns estudos psicométricos com ambos os instrumentos, porém, né, é um caminho longo aí até que chegue alguma editora, tá? Tem uma outra questão aqui. Chegou, ok, estão disponíveis para uso. São instrumentos caros, porque o treinamento é caro, porque o instrumento é caro. Então, a gente tem que pensar também em saúde pública, né? E inviabilizar é um termo forte, mas dificultaria muito o uso, né, desses instrumentos em contextos de saúde pública, justamente pelo preço, né, das formações e do próprio instrumento, tá? E muitas vezes, né, nós precisamos fazer o melhor com o que nós temos à nossa disposição, tá? Primeiro ponto, fundamental, a equipe multiprofissional numa perspectiva interdisciplinar, como eu falei antes, né? As avaliações, e, gente, aqui eu estou falando, mas assim, estou reportando que nós temos, né, seguramente colocado na literatura científica, tá? Como eu disse anteriormente, o desenvolvimento humano é muito complexo para que uma área, duas áreas deem conta, né? E quando a gente está falando de diagnóstico tardio, isso é mais relevante ainda. Então, uma equipe multiprofissional que trabalha numa perspectiva interdisciplinar, com trocas consistentes, pensando né, a avaliação, né, o processo avaliativo desse indivíduo em conjunto é fundamental. E prover uma qualidade superior a todo esse processo, né, justamente pelos diferentes olhares. Tá? Outro ponto bastante importante, né, o uso de instrumentos complementares, de avaliações complementares.
Então, investigar desempenho cognitivo, funcionamento adaptativo, sociabilidade, personalidade, o fenótipo ampliado do autismo, que talvez, né, alguns de vocês podem não ter familiaridade com esse termo, mas são características, né, de forma bastante resumida, tá, gente? Mas características que, por exemplo, cuidadores de pessoas, pais de pessoas com autismo e familiares de pessoas com autismo têm, que estariam dentro do espectro, né, porém configurariam traços e não o diagnóstico em si. E para essas questões todas de desempenho cognitivo, de funcionamento adaptativo, enfim, tá? Nós temos instrumentos de qualidade disponíveis para uso no nosso país. Né? Então, não, a gente vai usar, né, um instrumento, a gente vai usar o Vineland, por exemplo, para avaliar funcionamento adaptativo, tá? Vai dar, entre aspas, vai fornecer diagnóstico de TEA? Não vai, gente, mas a questão é, quanto mais amplo for o nosso olhar, quanto mais áreas do desenvolvimento nós tivermos rastreado, mapeado e compreendido em relação ao funcionamento desse indivíduo, melhor vai ser a qualidade da nossa avaliação, tá? E aí, obviamente, como todo o processo de avaliação, né, o encaminhamento para intervenções especializadas, tá? Uma questão aqui que eu acho muito importante, assim, em relação à interdisciplinaridade, né, gente, é que a gente possa entender, a partir, né, do acolhimento desse paciente, que áreas que precisam ser investigadas, né? Eu não gosto de pensar numa equipe de multiprofissional fixa, né? Eu acredito que, novamente, existe muita diversidade no desenvolvimento para a gente pensar uma equipe fixa, né? No geral, profissionais da psiquiatria ou da neurologia, né? Junto com profissionais da psicologia, com profissionais dentro da fono para avaliar as questões de comunicação mais especificamente, muitas vezes profissionais de áreas outras, como da terapia ocupacional, para poder compreender melhor as questões sensoriais, enfim, da psicopedagogia, já fiz avaliação de adolescentes e adultos para poder entender aí a relação, por exemplo, com eventuais transtornos de aprendizagem, enfim, tá? O que eu acho que é importante é que nós levemos em consideração que essa equipe precisa entender esse processo diagnóstico como uma coisa. Precisa é muita coisa, né, gente? Seria importante que entendesse esse processo diagnóstico como algo, como uma construção conjunta, tá? Acho que esse é o ponto principal nesse momento, tá? Gente, aqui eu finalizei a parte do diagnóstico tardio. Eu vou abrir o chat para ver se... só um pouquinho, tá? Agora eu vou levar um tempinho até localizar aqui as dúvidas. Olá, boa noite, tá. Acho que a primeira pergunta aqui é se todo o diagnóstico de TEA é feito só com base no repertório comportamental. Então, hoje em dia, nós ainda não temos, né, nenhum marcador, enfim, biológico, né, neurobiológico, desculpa, que vá diagnosticar transtorno do espectro autista. Então, nós partimos do pressuposto que a avaliação diagnóstica do TEA é feita com base nos padrões do comportamento, ou seja, na qualidade da expressão daquele comportamento, tá? O que eu quero dizer com isso? A presença ou a ausência somente de um determinado comportamento é importante de ser avaliada, com certeza, porém, mais importante de saber se esse adulto, por exemplo, olha no olho ou não olha no olho, é como ele olha no olho, né? Como ele mantém o contato visual, como ele coordena o contato visual com outros canais comunicativos, por exemplo, tá? Só um exemplo aqui para elucidar essa questão. Então, aí, claro, dentro das avaliações, muitas vezes é pedido avaliação genética, que eu esqueci de falar antes, né? Exames de neuroimagem, enfim, tá? Mas a base, vamos pensar dessa forma, a base da avaliação diagnóstica do TEA é, sim, dentro do padrão de comportamento,
tá? Justamente porque a gente não tem ainda nenhum outro marcador que possa sustentar, né, esse diagnóstico. Se eu não respondi, gente, vocês podem perguntar de novo, tá? Isso, aqui alguém colocou, né, que tem casos né, que a pessoa tem casos que estão sendo medicados para as comorbidades ligadas à saúde mental, né? Então, essa questão toda da gente poder olhar para isso, né, e fazer um trabalho adequado, né, em relação a esse acolhimento e esse entendimento é muito importante, tá? Então, só um pouquinho que eu perdi aqui. Desculpa, gente. Tá. Tá. Aqui, agora eu voltei. Então, alguém perguntando aqui do SRS, da Escala de Responsabilidade Social, né? É um instrumento adequado, sim, dentro de um conjunto de instrumentos, de medidas que podem ser utilizados, né? O SRS, com a Escala de Responsabilidade Social, com certeza é um instrumento que se adequa, né? Tem evidências tanto, né, assim, importantes aí para se pensar. Não é um instrumento diagnóstico, isso é uma coisa que, desculpa, antes eu não falei, tá? Instrumentos diagnósticos, ABI e ABLE são instrumentos diagnósticos, né? O SRE, a Escala de Responsabilidade Social, por exemplo, ela vai trabalhar dentro de uma perspectiva de rastreio de sintomas, mas com certeza dentro de uma medida, dentro de uma avaliação mais ampla, com outras medidas, é um instrumento adequado, tá? Tá. De modo, acho que a outra pergunta era se a escala de responsabilidade social fosse também adequada para crianças, ou não sei se só dentro do TEL ou não, tá? Mas é um instrumento de qualidade, sim, gente, é um instrumento sério, tá? Que foi desenvolvido aí e agora está aqui disponível para a gente. Deixa eu ver o que mais. Tá, acho que deu. Mais alguém tem alguma questão? Vou esperar um pouquinho aqui no chat, senão eu retomo. Tá, muito bem. Então, depois vocês vão entender o link aí desses 3 temas que a gente vai abordar, que a gente está abordando já no nosso encontro de hoje, tá? Agora, uma outra questão que quem me conhece sabe, né, o quanto que eu tenho apreço pela temática da educação inclusiva, né, o quanto isso faz sentido para mim, tanto do ponto de vista da minha atuação clínica, quanto dos meus valores, né, enquanto ser humano. E falar de educação inclusiva no ensino superior, né, em pessoas com TEA, é algo especialmente desafiador, tá? Eu vou propor alguns questionamentos aqui, tá? Para a gente refletir. E não, obviamente não vai se findar hoje, mas que a gente possa pensar sobre, né, pessoal? Quem são os estudantes com TEA que chegam ao ensino superior no nosso país? Esse é um questionamento, tá? Outro ponto. Como as universidades brasileiras têm se preparado para atender a demanda desses indivíduos? Outro ponto, muito importante, tá? E, finalmente, qual é o nosso papel nesse processo? Independente da nossa área de atuação, categoria profissional, enfim, tá? Frente de trabalho, qual é o nosso papel nesse processo, tá? Esses 3 questionamentos que eu trouxe são questões que eu venho há algum tempo já discutindo, né, com outros colegas em diferentes âmbitos e queria discutir com vocês também, tá? Depois, gente, que eu terminar essa parte aqui, antes de entrar na parte do mercado de trabalho, eu vou abrir o chat de novo, tá? Eu vi que entrou uma outra questão, depois eu vejo ali. Para começar, não vou aqui, não é o foco falar de educação inclusiva, mas eu achei importante trazer alguns dos principais pilares aí da educação inclusiva, tá? Para a gente poder entender porque esse tema é tão denso, complexo e importante.
A adaptação do espaço educacional, da instituição de ensino, às necessidades do aluno. E essa adaptação não deve ser só física, ou seja, a instituição de ensino que deve se adaptar às necessidades específicas daquele aluno, tá? Primeira questão, né, que foi a grande mudança, aí depois a gente vai falar um pouquinho, de uma forma bastante breve, mas sobre as evoluções aí paradigmáticas, mas essa foi a grande, talvez uma das grandes, né, mudanças do paradigma da integração para o paradigma inclusivo, que é o que a gente vive hoje, tá? Não plenamente, né, mas vamos lá, sigamos. Outro ponto, a garantia de acesso e de permanência desses estudantes no ensino, tá? Seja ele infantil, fundamental, médio, ensino superior, tá? Educação básica ou educação superior, tá? Técnica, inclusive, que também se fala muito pouco. Aqui, nessa questão da garantia de acesso, a gente pode pensar em algumas ações afirmativas como a política de cotas, por exemplo, tá? Existe uma lei, que é a lei número 13.409, se eu não me engano. Se eu me equivoquei e alguém souber, pode corrigir no chat, que depois eu me corrijo, tá? Mas é 13.409, que foi homologado em 2016, dezembro de 2016, que coloca, entre aspas, reserva de vagas para as pessoas com deficiência, tá? Vocês talvez já devem estar familiarizados com a lei de 2012 da pessoa, né, com transtorno do espectro autista, que coloca o autismo como uma deficiência para se entender, né, essa questão toda aí dentro para fins legais, né, e garantia de direitos, tá? Então, nós temos dentro das ações afirmativas, uma delas, né, a política de cotas, que vai garantir a vaga, o acesso, a vaga, por consequência, o acesso dessas pessoas ao ensino superior. Mas existe uma outra questão tão importante quanto o acesso, que é a permanência das pessoas nesse ambiente, tá? E aí a gente pode pensar em alguns programas que foram desenvolvidos. Nós temos o Plano Nacional de Assistência Estudantil, se eu não me engano, né? Esse é o nome, que vai falar bastante sobre a questão de permanência dos alunos. O projeto Incluir, programa Incluir, tá? Do MEC também, né? Que aí fomentou a criação de núcleos de acessibilidade dentro das universidades, tá? Uma questão importante da lei que eu falei, ela vai garantir a reserva de vagas dentro de instituições federais, tanto em nível técnico quanto em nível superior, tá? Tinha esquecido dessa parte. Então, esse é um outro pilar bastante importante, tá? Outra questão, a transversalidade da educação especial, né? A educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, né, conforme a Política Nacional de 2008, ela é transversal a todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior, tá? Me parece que a gente esqueceu essa parte até onde ia, né? E ficou muito mais voltado para as questões da educação básica, tá? Eu tive assistindo esses tempos uma live de um professor, Carlos, daqui a pouco me vem o sobrenome, tá? Desculpa. E ele comentou, eu achei muito interessante, assim, né? Que é como nós precisamos entender a necessidade de olhar para o ensino superior e como o ensino superior, do ponto de vista da educação inclusiva, tem a aprender com a educação básica, né? Que vem aí num processo longe do ideal, né, gente? Nós temos um caminho muito longo a percorrer dentro do paradigma inclusivo, porém, né, a gente já tem tido algumas histórias bastante interessantes aí, né, de processo de envolvimento e desenvolvimento dentro do paradigma inclusivo na educação básica. No ensino superior é muito mais recente. Tanto que essa lei que eu comentei com vocês foi homologada, se não me engano, em 2016, tá? Então é muito, muito recente. Porém, esses estudantes que estão no ensino superior têm direito, garantido por lei, a todo o trabalho dentro da educação especial, com profissionais especializados, né? Pensando aqui, vou fazer um link, inclusive adaptações didático-pedagógicas, e para que ele seja atendido em todas as suas necessidades, tá? E um outro ponto
que eu acredito ainda ser uma lacuna importante dentro do ensino superior, que é um dos princípios da educação inclusiva, é a formação continuada do corpo docente. No nosso país, né, muitos dos professores do ensino superior não têm vivência ou formação dentro de questões pedagógicas específicas, metodológicas, de metodologias de ensino, etc. Né? Junto a isso, a gente tem uma falta ou uma lacuna na formação para atender especialmente o público com deficiência, né, com necessidades específicas, tá? Então, a questão da formação continuada no ensino superior é um outro aspecto muito importante de se pensar quando a gente fala de educação inclusiva, tá? Então, vamos voltar aqui às questões que eu coloquei antes, né? Pensando de uma forma um pouco mais ampla, quem são, de forma geral, as pessoas que têm acesso ao ensino superior no nosso país? Temos aí uma camada, né, muito específica, econômica, que acaba tendo acesso ao ensino superior em massa, tá? Quando a gente fala de pessoas que estão dentro do espectro, nós não temos, né, gente, ainda dados, assim, vou dizer, em nível nacional, tá? Disso, o que a gente tem no censo de 2015, por exemplo, o percentual de pessoas com deficiência matriculadas no ensino superior é de 0,4%. 0,4% das pessoas matriculadas no ensino superior tinham alguma deficiência, tá? Obviamente, um índice extremamente baixo, né? Porém, entre 2004 e 2014, nós pegarmos os dados do censo, a gente teve um aumento de mais de 500% de matrículas no ensino superior. Não estou falando que isso é bom, tá? Ainda não é nada bom. Nós precisamos avançar muito em relação a isso. Porém, era muito pior, né? Eu acho que é muito mais essa questão, né, da gente entender onde nós estávamos e para onde a gente está indo, tá? Ou para onde a gente quer chegar, tá? Além dessa questão econômica, nós temos um outro ponto aqui, tá? Que são, que é dentro aí do espectro autista, né? Quem são esses indivíduos que estão chegando lá no ensino superior? Muitas vezes aqueles chamados, né, entre aspas, de autistas de alto funcionamento, tá? E que de alguma forma ou de outra, né, a exigência que se faz em muitos espaços, e cada vez eu tenho visto mais as pessoas com autismo discutir, e as suas famílias discutirem isso, né? É como se, bom, ok, tem autismo de alto funcionamento, então tem que dar conta, vai aí, né? E não é assim que funciona, é muito mais complexo do que isso. Eu acho que existe uma lacuna, novamente, de informação dos profissionais envolvidos em diferentes âmbitos, não só no contexto educacional, né? Inclusive no contexto clínico, de poder entender aí a expressão do sintoma, o perfil de desenvolvimento desses indivíduos, enfim, várias questões relevantes que a gente poderia falar, mas vou voltar para o foco aqui. Como as universidades brasileiras têm se preparado para atender as demandas desses indivíduos, tá? Vou fazer a mesma proposta que eu fiz antes em relação ao diagnóstico tardio. Se vocês abrirem uma base de dados aí e digitarem educação inclusiva, TEA e educação inclusiva, ou TEA no ensino superior, vocês vão ver a limitação absurda que nós temos de estudos desenvolvidos especificamente nessa temática. A carência é enorme, né? É muito importante que a academia volte os olhos para esse tema, né, que é cada vez mais urgente de ser discutido. Então, a gente tem aí já um problema de base, assim como nós tínhamos em relação ao diagnóstico tardio, tá? Tem alguns artigos que trazem as experiências de algumas universidades brasileiras, questões bem pontuais. De uma forma geral, o que se tem discutido é que a realidade é muito diversa. Existem universidades, por exemplo, que começaram a ter uma, entre aspas, política de cotas antes da lei.
né, que já entendiam que fazia parte do seu papel aí social, tá? Outras que não, né, inclusive com a lei, tá? Então, que está voltada para as instituições federais. Então, a realidade é muito diversa. E aí eu vou falar, vou sair das questões mais empíricas, né, acadêmica, enfim, e vou falar da minha prática clínica, tá? O que eu tenho muitas vezes enfrentado, e é enfrentar mesmo, né, é uma rigidez de algumas instituições de pensar a educação inclusiva de fato nesse espaço, né? De entender que de fato é essa instituição de ensino que deve se adaptar para atender a demanda, né? E, enfim, as necessidades específicas desses indivíduos e não o contrário, né? No geral, como é um movimento mais recente, embora legalmente não deveria ser, tá? Eu vejo um pouco a gente vivendo algumas, né, experienciando, e de novo, isso são casos pontuais, não é a realidade do Brasil, eu não sei como é que é a realidade do Brasil, porque a gente também não tem estudo para poder falar sobre, mas é um pouco da existência que se vivia anteriormente na educação básica, e em alguns contextos ainda se vive, tá? Então, eu tenho visto algumas universidades com núcleos muito organizados para assessoramento dos estudantes com necessidades específicas, com deficiência. Eu vejo também universidades com muita... colocando muita energia, né, de pessoal, de recursos na formação do seu corpo docente, né, justamente pensando na importância de se instrumentalizar, entre aspas, né, os profissionais para que eles tenham condições de atuar de uma forma mais adequada e atender às necessidades desses indivíduos, tá? Não estou aqui no papel, quem me conhece que sabe que não é o meu perfil de dizer que é fácil, não é fácil, é extremamente desafiador, né? Como eu falei, é uma revolução, uma transformação da cultura do ensino, e nenhuma transformação é simples, é fluida, né? A gente tem altos e baixos, às vezes vamos aos trancos e barrancos, mas é necessário, né? E aí entra outra questão aqui, qual é o nosso papel nesse processo? Quando eu digo o nosso papel, eu estou pensando em profissionais envolvidos com o desenvolvimento humano, como eu já falei várias vezes aqui, tá? Nós atuamos em diferentes frentes, muito provavelmente como eu falei, eu estou dentro da clínica e dentro da pesquisa. Não, eu não estou dentro de instituições de ensino. Talvez alguns de vocês estão nesse contexto, tá? Nós podemos ter profissionais da clínica, entre aspas, de diferentes áreas de conhecimento, né? Nós podemos ter gestores aqui, né, no dia de hoje. Então, independente da nossa frente, né, é importante que a gente compreenda que nós podemos ser uma ferramenta muito útil para pensar a educação inclusiva das pessoas com autismo no ensino superior, tá? Vou dar um exemplo prático, tá, da minha atuação. Vou pensar aqui no caso fictício, tá? Tem um paciente adolescente, baseado em fatos reais, que entrou no ensino superior, né? Bom, eu trabalho com ele dentro de uma perspectiva desenvolvimentista, construção de desenvolvimento de habilidades pragmáticas, etc, etc. Eu poderia pensar, tipo, tá, né? Ok, ele vai para a universidade e eu vou continuar aqui no consultório trabalhando habilidades pragmáticas. Eu não consigo entender que o meu papel se limita a trabalhar as necessidades, as habilidades pragmáticas dele aqui no consultório. Eu entendo que eu posso ser uma ferramenta importante, uma rede de apoio importante para essa instituição de ensino, para pensar qual seria a melhor forma de poder adequar aquele espaço. E quando eu falo espaço, gente, não é físico, tá? Também, mas muito mais, né? Para que
esse paciente que eu acompanhe tenha as suas necessidades atendidas, né? Muitas vezes são pessoas com as quais nós temos um trabalho de anos, né? Então, o que nós conhecemos em relação ao perfil de comportamento daquela pessoa, as dificuldades sensoriais, por exemplo, o que pode facilitar ou não a permanência dentro de sala de aula, que recursos utilizar para que esse indivíduo consiga estar ali presente de uma forma com bem-estar, né, gente? Eu acho que muito passa por aí também, mas não só estar ali, né? De que forma que esse espaço pode se organizar para proporcionar situações de aprendizagem. Eu acho que essa é uma questão muito importante. E eu não consigo entender o meu papel descolado disso. Pode ser que eu chegue lá, as pessoas dizem, olha, foi bacana, legal que tu veio, tu vieste, mas não precisa mais vir, tá tudo certo, né? É uma possibilidade. Mas estarmos à disposição, né? Trabalhar como uma rede de apoio, eu entendo como sendo o nosso papel. E eu dei esse exemplo só dentro da clínica. A gente poderia pensar em exemplos aí dentro de cada uma das nossas diferentes áreas e frentes de atuação, tá? Então, eu acho que esse é um outro tópico importante para a gente refletir, para a gente trocar né, com os nossos colegas e pensarmos juntos de qual é a melhor forma, né, da gente poder ser, então, realmente entre aspas, um instrumento útil para esse processo de né, da educação inclusiva no ensino superior, tá? Antes de entrar aqui, vou abrir o chat. Gente, como passa rápido, quase uma hora. Tá. Deixa eu subir aqui. Tá. Alguém questionou aqui se as pessoas com deficiência... Só um minutinho. Tem mais dificuldades ao entrar no ensino superior. A questão que os estudos têm colocado é uma dificuldade, em função aí, né, dessa ação afirmativa das políticas de cotas, a gente tem uma garantia maior de acesso que não se tinha antes. O que os estudos têm colocado, embora ainda muito limitados, como eu falei, em termos de número de pesquisas, né, é uma dificuldade na permanência desses estudantes, né? Porém, nós temos uma outra questão que é pensar que de que forma que são colocados os recursos à disposição para a permanência desse estudante, né? É aquilo que eu comentei antes, né, pessoal? Não adianta, ok, estamos garantindo o acesso, muito importante. E agora vamos garantir a permanência. Vamos lançar mão de recursos que garantam a permanência. Então, nós não temos dados, tá? Isso é algo também que eu já tenho visto alguns grupos de pesquisa se movimentando, assim, no sentido de poder desenvolver estudos que tenham, por exemplo, que a gente possa ter realmente dados estatísticos do nosso país de qual é a proporção de pessoas com deficiência que não permanecem no ensino superior, por exemplo. Seria um dado importantíssimo, inclusive, para a gente pensar em outras ações, né, afirmativas e que possam beneficiar a permanência desses estudantes, tá? Então, em relação à dificuldade, eu acho que essa questão da permanência hoje é algo bastante importante, tá? Aqui, no caso do sujeito que tem um quadro de TEA mais grave, a universidade exige algum acompanhante para auxiliar essa pessoa. Na verdade, esse é um direito dessa pessoa, né? Dentro a gente tem uma questão, né? Não comentei, mas enfim, nós temos um número muito grande de políticas públicas, né? Leis, decretos, resoluções, notas técnicas, enfim, tá? Para pensar a garantia, né? E o direito, principalmente, à educação das pessoas com deficiências, enfim, tá? Com necessidades específicas. E dentro de todo esse aparato legal aí, uma das questões é que toda pessoa com TEA, tá? Todo estudante com TEA, desde a educação infantil até o ensino superior, tem direito a ter um profissional que o acompanhe,
né? Aí, dependendo do local, tem diversos nomes: monitor, auxiliar de inclusão, acompanhante, terapeuta, enfim, a terapeuta não, acompanhante. Então, é um direito, tá? Desse indivíduo, muito mais do que uma exigência da universidade, né? E, ponto muito importante aqui, este profissional não pode ser pago, né, pela família. Antigamente, isso era uma prática muito comum. A instituição de ensino, seja ela uma escola regular ou uma universidade, deve garantir esse direito para a pessoa com TEA. Tá? Então, deve disponibilizar esse profissional para a pessoa com autismo. Tá? Não só autismo, tá? Outras deficiências também, as unidades de superdotação, enfim, tá? Mas aqui focando no TEA. O que mais? Tá, aqui uma questão bem importante, né? No que eu colocar aqui, no que eu vejo em relação aos autistas de alto funcionamento, muitos preferem não expor a situação. E aqui, gente, é uma outra questão também que tem em alguns estudos né, que a gente tem já publicados dentro dessa temática no Brasil, justamente isso, né, de pessoas que ingressam na universidade e não se colocam, né, não se identificam como pessoas com deficiência, tá? Isso é bastante frequente também. Tem uma outra, eu sei que vai fugir um pouquinho, mas acho relevante falar, vou ser bem pontual aqui. Tem alguns estudos já mostrando, né, que essa questão, e aqui entre aspas, né, dos autistas de alto funcionamento, né, já tem alguns dados em relação a estudos que investigaram a questão da saúde mental dessas pessoas, o impacto negativo, né, desse diagnóstico camuflado, entre aspas, né? Eu não me recordo agora exatamente qual foi se alguém já tiver lido esse estudo e souber, pode colocar aqui no chat que eu compartilho, que investigou questões de depressão, ansiedade e estresse em indivíduos com TEA, e aí eles puderam entender que camuflar, por exemplo, né, o seu diagnóstico seria um fator, né, que potencializaria a emergência, enfim, de algum dessas condições de saúde mental, tá? Eu não lembro agora qual era o que, né? Eram várias relações que eles fizeram, mas que também é algo importante que a gente possa trabalhar com essas pessoas, né, de entendimento, de acolhimento, né, e poder ir trazendo, né, daqui a pouco uma outra perspectiva a partir, né, de se entender o que essa pessoa está sentindo, pensando e experienciando, né, acho que também é importante isso. Tá? Não temos mais. Muito bem. Então, agora a gente vai entrar no último tópico, tá, do nosso webinar, falando então de TEA e mercado de trabalho. Antes de falar especificamente dessa temática, eu vou abordar de uma forma muito breve, né, gente? Não é um webinar sobre educação inclusiva ou sobre inclusão, mas para a gente poder organizar o pensamento e entender como que a gente chega aqui hoje, numa segunda-feira de novembro, falando sobre autismo e mercado de trabalho, tá? Do ano de 2021. Esqueci de citar isso. Então, a inclusão, né, enquanto o paradigma inclusivo, então, assim, não foi algo instituído do nada, né, gente? Não foi algo que alguém estava lá sentado e pensou, opa, a partir de hoje é inclusão. Inclusão que é legal, é inclusão que funciona e é para isso que a gente vai trabalhar, tá? Nós, desde que né, a nossa humanidade aí, né, desde que nós nos tornamos sapiens, Homo sapiens sapiens, e realmente essa é uma compreensão filogenética que a gente precisa fazer, tá? Nós vivemos diferentes crises paradigmáticas, tá? E a partir disso, vou falar um pouquinho depois sobre isso, essas crises, elas geravam um questionamento
do que a sociedade naquele momento entendia como o correto, como o moral, como o ético, né? E estes questionamentos levavam à inauguração de um novo paradigma. Foi assim que nós saímos do paradigma da exclusão para chegarmos no paradigma da inclusão, tá? Então, quando a gente fala do paradigma da exclusão, as pessoas com deficiência, elas viviam completamente marginalizadas, elas eram mortas, inclusive, né? Porque elas não atendiam, desculpa, ao padrão homogêneo da sociedade. Isso aqui, que eu estou sinalizando no slide, era o correto, era o moral, era o ético. O resto não pertencia a esse lugar e era completamente excluído, né? Inclusive, como eu falei, morto. Ali, inauguramos isso, lá, a Idade Média, tá? Inauguramos uma crise paradigmática, tá? Tem vários estudiosos, inclusive estudiosos brasileiros renomados. Se vocês quiserem, eu deixo depois no final meu e-mail, no último slide, podem escrever pedindo o material, para quem quiser ler um pouco mais sobre o assunto, eu tenho bastante material para enviar nesse sentido, tá? Vivemos uma crise paradigmática aqui, e começou a se entender, não, só um pouquinho, né? Essas pessoas, elas não pertencem à nossa sociedade homogênea, tá? Mas elas podem viver, desde que segregadas, tá? Gente, eu estou fazendo uma explicação muito curta e rasa, tá? Dessas crises, só para a gente poder organizar o pensamento, como eu falei. Não é um webinar sobre inclusão, tá? Então, peço desculpas por não poder aprofundar mais. Inclusive, é um assunto que eu gosto muito, mas, enfim, tá? E aí, aqui entra, enquanto nós, enquanto humanidade, né, vivíamos o paradigma da segregação, foram inauguradas, por exemplo, as instituições especializadas, né, para receber pessoas com deficiência, tá? Porque elas viviam à margem da sociedade, mas elas eram atendidas, né, nas suas necessidades básicas, e se começou aqui dentro do paradigma da segregação a se pensar nessas pessoas do ponto de vista do processo de aprendizagem, do ponto de vista educacional, tá? Vivemos posteriormente uma nova crise paradigmática e começou a se entender que esse grupo ele pertencia a essa sociedade em algum nível. Mas essas pessoas eram integradas na sociedade, portanto, elas deveriam se adaptar ao que a sociedade estava pondo, colocando, etc. Tá? E aqui, por exemplo, no ponto educacional, a gente tem as classes especiais, né, que eram dentro dessas escolas regulares, as classes especiais eram destinadas às pessoas, a estudantes com deficiência, tá? Então, a gente começa a entender que elas fazem parte, mais ou menos, né, dessa nossa sociedade, tá? Até que nós vivemos uma nova crise paradigmática e chegamos, então, no paradigma da inclusão, tá? No início do século XX. Vários documentos internacionais importantes, Declaração de Salamanca, a Convenção da Guatemala, enfim, tá? Tem vários documentos aí que a gente pode... Nossa, me fugiu do Convenção dos Direitos Humanos, tá? Então, tem várias políticas aí importantes, tá? O que eu quero chamar a atenção aqui, gente? Se tudo que a gente viveu ao longo dessas centenas de anos, tá? E todas essas crises paradigmáticas, elas foram fundamentalmente motivadas pelas pessoas e pelas famílias das pessoas com deficiência. Esse foi o grande motor dessas mudanças paradigmáticas, tá? Então, no paradigma inclusivo, o que nós temos? Bom, nós temos o entendimento de que nós, enquanto sociedade, devemos respeitar a diversidade que nos é intrínseca, né? E não mais entender a deficiência ou as necessidades específicas somente do ponto de vista clínico, médico, né? Entender toda essa parte do ponto de vista social e atuar como uma sociedade efetivamente responsável pelos seus cidadãos, né? E isso inclui adaptar
desde rampa de acesso a pessoas que usam cadeira de rodas, até sinalizações nas ruas para pessoas com deficiência visual, libras e as adaptações mais complexas e talvez menos concretas, tá? Muito bem. Vivendo esse paradigma aqui, nós precisamos começar a entender a importância de se considerar e de refletirmos sobre a inserção das pessoas com diferentes condições no mercado de trabalho, tá? Em relação ao TEA especificamente, eu gostaria de chamar a atenção de 3 pontos aqui, tá? Que interferem diretamente na inserção das pessoas com TEA no mercado de trabalho. O diagnóstico, né? Por quê? Porque um diagnóstico precoce vai tornar possível intervenções adequadas, especializadas para aquela criança, potencializando o seu desenvolvimento depois enquanto adolescente e adulto. E a educação inclusiva vai fazer com que essas pessoas estejam de fato inseridas na realidade social às quais elas de fato pertencem, tá? Uma questão importante aqui, que é, gente, o que é o trabalho, né? Eu não vou falar especificamente sobre isso, porque não sou especialista nisso, tá? Mas um ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que faz parte da nossa identidade, de quem nós somos. As pessoas que me conhecem, por exemplo, sabem o quanto eu sempre falo, né? Que eu acredito que eu nasci para fazer o que eu faço, eu amo trabalhar nessa área, né? Trabalhar com pessoas com transtorno de espectro autista é uma realização para mim. E aí, vou dar um exemplo banal da minha vida. Familiares e amigos, quando leem alguma notícia sobre alguma, enfim, dentro da temática do autismo, me mandam por WhatsApp ali a matéria, o artigo, enfim, né? Por que eu trouxe esse exemplo de uma forma muito sucinta? Porque faz parte da minha identidade, faz parte de quem eu sou. Então, não é só estar naquele ambiente laboral, naquela empresa e executar aquelas tarefas, né? Faz parte de quem se é. Então, e aí eu vou deixar a palavra para os especialistas, como eu falei, não é a minha especialidade, mas a gente tem alguns estudos bem importantes desenvolvidos nessa área que eu posso compartilhar com vocês depois para quem tiver interesse, tá? Um ponto aqui bastante importante. Quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente não pode perder de vista a questão do espectro, tá? Dentro do autismo, ou seja, tanto dos diferentes níveis de suporte, né, que a pessoa requer, vamos usar o DSM-5 aqui como referência, 1, 2 e 3, tá? Muito mais importante, gente, do que a gravidade, como se falava, autismo leve, moderado, severo, com base na expressão sintomatológica e a gente poder pensar isso com base no nível de suporte que a pessoa precisa ou não, tá? Então, estamos falando de uma gama muito ampla, né, de indivíduos em relação ao seu desenvolvimento e funcionamento, tá? Então, aqui, alguns pilares importantes, né, tendo em vista isso. Primeiro de tudo, direitos humanos, né? As pessoas com deficiência, diferentes deficiências, diferentes condições, necessidades específicas, etc., elas têm o direito de serem inseridas no mercado de trabalho. Esse é o primeiro ponto. Aí entram as ações afirmativas. Nós temos, por exemplo, né, as cotas, né, as políticas de cotas aqui no nosso país, tá? Inclusive, para que lá um percentual X de funcionários de uma empresa que tem, a partir de X funcionários, tenha um número Y de pessoas com deficiência. Isso isoladamente, é suficiente? Não é. Tanto que a inserção de pessoas com autismo no mercado de trabalho é um desafio importante que a gente vive no nosso país ainda, tá? Outro ponto, o nível de suporte requerido da pessoa com autismo, tá? É importante, e aqui, muito relevante que eu vou dizer aqui, eu não estou dizendo de forma nenhuma que o nível de suporte vai dizer se essa pessoa está apta ou não a ser inserida no mercado de trabalho.
O que eu estou dizendo é que nós devemos levar em consideração o nível de suporte que essa pessoa requer, para que a gente pense da forma mais adequada a adaptação, a adequação daquele espaço, daquele ambiente laboral, como eu coloquei aqui, no qual a pessoa vai estar inserida. E que se foque nas potencialidades e aptidões daquela pessoa, né? A gente tem uma tendência, isso vem muito desse modelo da visão médica da deficiência, né? Isso não estou falando, é um conceito em sócio histórico, tá? De que estar, né, ou ter uma condição é igual a apresentar dificuldades, né? É sinônimo de dificuldades, né? É uma visão muito determinista do desenvolvimento. Então, existe sim um conjunto de potencialidades e aptidões que aquele indivíduo tem, e é preciso que se foque nesse conjunto de potencialidades e aptidões para que essa pessoa não só esteja permanecendo naquele espaço, né, de trabalho, mas que ela esteja vivenciando aquela experiência de poder ter uma atuação profissional, tá? E aqui eu vou querer chamar a atenção de 2 pontos específicos. Primeiro, preparação das empresas. Se fala pouquíssimo sobre isso. Deixa eu aqui fazer só um comentário breve, tá? Em relação à política de cotas, né, gente, embora até onde eu sei, se tiver alguém especialista nessa área, né, e eu tiver falado bobagem, pode me corrigir, deve me corrigir pelo chat, por favor. A empresa não pode, né, configura crime a empresa escolher, entre aspas, pessoas com deficiências menos graves, e aqui entre aspas, tá? Ou menos perceptíveis. Porém, contudo, entretanto, nós sabemos que essa é sim uma realidade, né? Isso é sim o que acontece. Eu já escutei, né, já presenciei, infelizmente, falas desse tipo, não foi só uma vez, né? Então, é isso que eu digo, que eu quis dizer quando eu afirmei que somente a política de cotas, que é algo super importante, mas somente a política de cotas não é suficiente para garantir o acesso e a permanência dessas pessoas no mercado de trabalho, tá? Então, essas empresas precisam estar preparadas, elas precisam passar por uma preparação, né? Que vai desde formações específicas para os empregadores e para os funcionários. Tem alguns estudos bem interessantes envolvidos aqui no nosso país, gente, se vocês quiserem procurar, né? Falando de como as pessoas com TEA, inclusive, se sentem, né? Como elas percebem, às vezes, a discriminação, o preconceito dentro do seu ambiente de trabalho, enfim, né? E eu costumo pensar que a base para o preconceito, de uma forma simplista, né, ou resumida, é a desinformação. Quanto mais informação de qualidade, e claro, né, uma mente flexível que esteja disposta a aprender e se desenvolver, mas enfim. No momento em que nós conseguimos trabalhar, por exemplo, junto das empresas com formações específicas, inclusive para que esses funcionários, colegas, né, de trabalho compreendam a expressão de alguns comportamentos desse colega de trabalho com autismo, por exemplo, porque um ambiente demasiadamente estimulante, né, cheio de estímulos sensoriais simultâneos pode desorganizar, porque esse colega pode ter dificuldade de comunicação de natureza A ou B, enfim, tá? É importante que se possa falar especificamente sobre essa condição, mas também se pensar o que se fazer a partir disso, né? Porque só caracterizar e explicar não é suficiente, tá? E aí entra... aqui tem um erro, gente, desculpa. A importância de adequar e adaptar o ambiente laboral, né, o ambiente de trabalho dessa pessoa. Lembrem, né, um dos pilares da educação inclusiva é que da inclusão, desculpa, não só da educação inclusiva, é que o ambiente, a sociedade deve se adaptar para conseguir dar conta das demandas desses indivíduos. Portanto, de todos os indivíduos. Portanto, é sim a empresa que deve se adaptar, né, que deve fazer as adaptações necessárias, e não são adaptações só físicas, né, são adaptações, muitas vezes, de outros níveis que são importantes de serem feitas, tá?
O acompanhamento do processo, né? Eu já escutei alguns profissionais que trabalham nessa área, que tanto na prática dentro das empresas quanto na pesquisa, falarem do mesmo problema que a gente tem em relação ao ensino superior, garantia de acesso versus garantia de permanência, né? Então, é importante que o processo de inserção dessa pessoa seja acompanhado, e aí, gente, um suporte técnico e psicossocial dentro da empresa, né? Dentro aí, já conversei com alguns colegas que são da área da psicologia organizacional, né? Tivemos momentos muito interessantes de troca nesse sentido, da importância desse profissional também apoiando e acompanhando esse processo, né? De uma forma global, tá? E também a preparação do indivíduo para a atuação profissional, né? Aqui entra questões muito importantes e ainda ações muito recentes no nosso país, né? Então, assim, as intervenções especializadas, sim, né, para trabalhar habilidades necessárias para que essa atuação profissional aconteça, programas de treinamento específicos, né? E já existem algumas ações nesse sentido de algumas empresas, mas ainda é muito limitado, é muito restrito. Avaliações prévias de potencialidades e dificuldades para que se possa pensar melhor a adaptação desse ambiente laboral para esse sujeito, pensando no seu perfil de comportamento, tá? E um acompanhamento terapêutico especializado para trabalhar junto com esse indivíduo todas as nuances aí, né, que podem estar, né, implícitas em estar se inserindo no mercado de trabalho, né? Esses são alguns pontos importantes e novamente, né, nós, independente da nossa frente de atuação, tenho certeza que em algum desses tópicos a gente pode se inserir, a gente pode pensar junto e trabalhar para potencializar a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. E, sobretudo, né, gente, entender que isso faz parte dos pilares de uma sociedade verdadeiramente responsável com seus cidadãos. Tá? Então, agradeço a vocês. Eu vou ler agora as dúvidas do chat. Vou aproveitar e deixar meu e-mail aqui. Se alguém quiser me pedir algum material, eu fico à disposição. Mas já de antemão, que daqui a pouco eu acho que a Clarissa entra, depois que eu ler as dúvidas, quero agradecer muito a presença de vocês, compartilhar de novo a minha alegria de poder falar sobre isso, compartilhar um pouco do que eu sei, aprender com vocês, e fico à disposição, tá? Então, agora eu vou para o chat. Só um pouquinho. Trabalhei numa escola que tinha algumas crianças autistas e entre uma dessas crianças tinha uma que não comia nem sozinha. E sempre que eu via que teria festinha na escola, eu sentava do lado dele para ir dando as coisas para ele comer. Eu era a única que parava, só que cortou aqui, o que estava fazendo para ajudá-lo, né? Então, né, gente, e quantos relatos como esse, né? Infelizmente, a gente vive e experiencia, né? Fico muito feliz de saber que existem seres humanos sensíveis, né, e que entendem o que de fato qual de fato é o nosso papel, né, quando a gente trabalha com desenvolvimento humano, seja na infância, adolescência ou na vida adulta, né? Então, triste por um lado, feliz por outro de ler o teu relato. Na sua experiência, os autistas que se integraram melhor no trabalho foram aqueles que se apresentaram como autistas ou aqueles que omitiram essas características? Tenho conhecidos que se apresentaram como tal e, infelizmente, tiveram experiência... Só um pouquinho. Infelizmente, agora eu perdi. Ah, tá. Infelizmente, tiveram experiências terríveis, preferiram pedir demissão por não aguentar o tratamento recebido. Então, excelente questionamento, tá? Eu não tenho dados, nós não temos, até onde eu sei, novamente, podem me corrigir aqui se alguém tiver acesso, de como isso se dá, né, no nosso país. Eu tive experiências bastante variadas, bastante múltiplas, né, em relação a isso.
Mas o que está na base aí, né, do teu relato é o preconceito que está enraizado em muitas instituições, né, inclusive corporativas, né, empresas, enfim, né. Então, sim, o fato de muitas pessoas com autismo optarem por omitir o diagnóstico, né, de TEA para poder, enfim, se inserir, entre aspas, de uma forma melhor no mercado de trabalho, é porque nós ainda vivemos, né, numa sociedade que é excludente, que é preconceituosa, que discrimina, né? Mas eu sempre fico muito atenta e gosto de compartilhar para que nós, né, sejam nossos amigos, sejam pessoas com as quais nós nos relacionamos no trabalho, né, em nível de colegas de trabalho ou de paciente, enfim, é que esconder traz um peso, né, gente? Eu não sou psicóloga, eu sou fono, porém, quando eu identifico que essa opção, ela pode, porventura, trazer algo que vá prejudicar a saúde mental dessa pessoa, é muito importante, né? Eu sempre encaminho para a psico, se essa pessoa ainda não tem acompanhamento psicoterápico, justamente para que a gente possa evitar aí questões mais graves, né, enfim, né, que comprometam o bem-estar e a qualidade de vida, tá? Obrigada, gente, aqui, pessoal dizendo que gostou do conteúdo, fico feliz. Tem grupos de emprego apoiados que falam muito sobre isso, nossa avaliação e adaptação de acordo com a funcionalidade do indivíduo. Lembrem, né, gente, essa questão toda da importância de que eles sintam e de fato vivam a experiência, né, e não só estejam lá naquele ambiente, né. Gente, muito obrigada pelos elogios aqui, fico muito feliz. É possível conseguir pelo SUS o diagnóstico tardio de TEA com equipe multidisciplinar ou é necessário fazer os agendamentos individuais? Aí vai depender muito do serviço, tá, gente? Isso é muito específico da região, tá? Então, fica difícil de eu responder. No geral, né, tem alguns centros, assim, que são... que existem em algumas cidades alguns centros especializados, né, em outras não. Então, tem alguns que ficam mais dentro do CAPS, que acaba trabalhando com o acolhimento, né, e não com a avaliação, muitas vezes. Então, é bem particular de cada região. Eu não vou poder responder essa pergunta, peço desculpas aqui. Alguém perguntou se há uma metodologia como o ADI e o EIDOS semelhantes e aplicáveis no Brasil. Não, tá? Esses são os únicos instrumentos considerados padrão ouro no mundo todo, tá? Então, nós não temos instrumentos diagnósticos, e eles são instrumentos diagnósticos, tá? Nós temos alguns instrumentos de rastreio, né? Ou seja, de triagem, e existem... Desculpa, eu já estou finalizando aqui, tá, Clarice? Eu sei que tá quase na hora. E existem algumas escalas que não são, que são de uso livre, publicadas em alguns artigos, né, e os autores dão instruções assim de como se fazer a referência dos autores principais, enfim. Então, mas a gente não tem nenhum instrumento diagnóstico ainda disponível para usar no Brasil, tá? Ah, é verdade, a Kátia colocou aqui que o SUS tem uma linha de cuidado voltada para o TEA, tá? E aí, nesse serviço se consegue as avaliações multiprofissionais, enfim, interdisciplinares, tá? Gente, obrigada pelos elogios, obrigada por estarem comigo até aqui. Pronto, Clarissa, pode entrar. Obrigada mesmo, gente. Foi um prazer. Olá! Deixa eu só... Desculpa, eu atrasei um pouquinho, né? Não, capaz. Ah, não, 8 horas, tá. Então tá bom. Eu ia até colocar aqui no chat, mas eu não queria também te atrapalhar. Não, tudo certo. Pessoal, eu vi que vocês estavam perguntando antes ali para a professora Bárbara a respeito dos certificados. Então, amanhã vocês vão receber por e-mail o certificado do evento, junto com o link do nosso canal do YouTube,
porque como o evento ele ficou gravado, amanhã eu vou disponibilizar a gravação e daí eu vou encaminhar por e-mail para vocês esse link para vocês assistir novamente, enfim. Aproveitando, peraí que eu vi que alguém fez alguma pergunta aqui, peraí. Já respondi para a Suzy falando do... Sim, tu pode... Se vocês quiserem, podem compartilhar o link com outras pessoas também. No início do evento, eu informei para vocês que no final eu faria o sorteio de 2 inscrições para o curso EAD, referente ao teste Protea, ministrado inclusive pela professora Bárbara. Então, eu vou falar agora para vocês as 2 pessoas que foram sorteadas. Foi a Sandy Oliveira Cerqueira, não sei se ela tá aqui, e o Jonathan Moreira Conceição. Foram os dois sorteados à noite. Então daí amanhã eu vou encaminhar para vocês por e-mail, né, as informações, tudo referente ao como vocês terão acesso, né, ao curso. E parabéns! E lembrando também, pessoal, aproveitando, né, convidar vocês para conferir as promoções que tem no nosso site, as promoções de Black Friday, que vão até o dia 30 agora de novembro. Então, vocês podem conferir lá no nosso site. Eu vou colocar até aqui para vocês e vou encaminhar também por e-mail o link para vocês aí conferirem, porque como eu falei no início do evento, né, nós somos distribuidores das editoras, da Vetor, Rograph, Pearson. Então, vocês tendo interesse em adquirir materiais psicológicos, livros, fazer inscrições nos cursos também, a gente tem diversos cursos, são mais de 50 cursos EAD, de testes de várias áreas da psicologia. Então, vocês podem efetuar a inscrição no nosso site. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. A Eliane já comprou vários, verdade. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco através dos nossos canais de vendas, enfim. E agora, pessoal, eu vou ativar então a câmera de vocês, até pra gente não se prolongar muito. Eu vou ativar aqui a câmera de vocês pra gente fazer a nossa foto bem bonita do evento. Agora é um print da tela, né, Bárbara? É só um pouquinho demoradinho, pessoal, porque tem que ser um por um. Mas logo já vai dar tudo certo. Se vocês quiserem também, podem ativar a câmera de vocês. Agora tá liberado. Então amanhã vocês vão receber tudo por e-mail, o certificado, vão receber o link para assistir novamente ao evento. Eu vou encaminhar também para vocês o link do nosso site por e-mail, até para vocês conferirem, né, as informações que eu estava passando para vocês, referente aos materiais e aos cursos também. E já aproveitando a Black,
pessoal, como eu falei antes também, se vocês quiserem ativar vocês também a câmera de vocês, podem ficar à vontade, agora dá certo. Que como alguns eu ativo por aqui, mas às vezes dependendo do computador ou do celular, a pessoa precisa também ativar, né, no seu dispositivo, então se quiserem, vocês conseguem também por aí. Agora faltam poucos. Alessandra, não tem problema, eu tava vendo aqui. Quem tiver com problema na câmera, quem não quiser também ativar a sua câmera, pode ficar à vontade, não tem problema. A gente só pede, claro, né, quem quiser para aparecer na foto, enfim, né. Aos poucos a gente já vai vendo o rosto de todo mundo. Da imagem pode ser alguma coisa com a conexão, alguma coisa assim. Às vezes pode ser, Sandra, que eu vi que tu colocou aqui no chat. Deu, pessoal, certinho. Agora, então, como são 4 páginas de câmeras, eu vou avisando vocês daí pra gente ir fazendo as fotos. Então, vamos na primeira. Todo mundo olhando pra câmera e sorrindo. Peraí. Vamos para a segunda página. Todo mundo da segunda página olhando pra câmera e sorrindo. Certinho. Agora vamos para a terceira página. Olhando para a câmera. Prontinho. Agora a última página. De novo, todo mundo olhando para a câmera. Prontinho. Certinho, pessoal. Eu vou em seguida postar essas fotos que eu tirei. Eu vou postar no Instagram, então quem nos acompanha nas redes sociais pode ir lá compartilhar a foto, comentar, fiquem bem à vontade, tá bom? Queria agradecer a professora Bárbara pela disponibilidade. Muito bom sempre acompanhar as tuas aulas, Bárbara. E, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Eu vejo sempre vários rostos conhecidos, pessoas de outros estados também. Sejam bem-vindos e espero encontrar vocês em breve nos próximos cursos. Boa noite, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau, gente.